E depois de 945 dias, quase 3 anos, Lewis Hamilton finalmente vence um GP na Fórmula 1. Chegamos na metade da temporada 2024 da Fórmula 1. Agora esse GP de Silverstone foi o 12º dos 24 que a gente vai ter esse ano. Então, já vamos começar falando do quali. E para variar, o que aconteceu? Sérgio Pérez fica no Q1 mais uma vez. Ele, nessas transições loucas de Silverstone, pista seca, pista molhada, pista seca, que é normal acontecer, o Pérez acabou rodando sozinho e ficando atolado na brita. E mais uma vez ficando no Q1. A vida do Pérez na Red Bull tá sem dúvida nenhuma com os dias contados. Depois disso não teve muitas novidades, só mais uma vez Leclerc ficando no Q2, ele ficou na 11ª colocação no grid de largada. Leclerc que desde a sua vitória lá em Mônaco, ele que é de Mônaco, depois da sua vitória em casa, que foi mega emocionante, só vem ladeira abaixo. Não sei o que tá acontecendo com o Leclerc. Chegou no auge que foi vencer um GP e aí já era. E não sei o que está acontecendo com ele. Depois disso, de destaques, a gente teve George Russell na pole position. Uma surpresa, sem dúvida nenhuma. A Mercedes, que já vinha mandando bem desde os treinos livres, confirmou no quali. Russell na pole position, Hamilton em segundo e Norris em terceiro. Lembrando que essa foi a primeira vez depois de muito tempo que a gente tinha um grid de largada dos 3 primeiros sendo britânicos. Russell, Hamilton e o Norris são britânicos, são na Inglaterra. A última vez que a gente teve isso foi em 1968. Meu Deus, muito tempo atrás, no GP da África do Sul, onde a gente teve o Jim Clark em P1, o Hill na P2 e o Jack Stewart na P3. Mas vamos parar de enrolação, vamos pro GP, que é isso que importa. Chegando no GP, o jovem Gasly teve um monte de modificação e atualização na sua Alpine, então ele ia largar dos boxes. Até aí tudo bem. O Pérez, como ficou no Q1 e ia largar lá do fundo do pelotão, também trocou um monte de peça na Red Bull, tomou as punições e também foi largar lá do fundo do pelotão. Só que o jovem Gasly atualizou a sua Alpine e na volta de apresentação a equipe já chamou ele para abandonar a corrida. Então o Gasly nem começou a corrida. Atualizou para o carro ficar melhor e nem começou. Vai entender. E agora vamos começar nos destaques, porque essa corrida aconteceu muita coisa e a gente vai ficar 2 horas aqui falando. Primeiro, os erros de estratégia que foram, assim, o ponto-chave dessa corrida lá nesse GP de Silverstone. Primeiro, Leclerc e Pérez, que pararam muito tempo antes de todos do grid. Todo mundo largou de pneu seco. Eles pararam muito antes para colocar pneu intermediário. Erroneamente, vários pilotos, Hamilton, Norris, Piastri, vários pilotos estavam falando no rádio, quando o Leclerc e o Pérez foram pro pit stop, os pilotos que ficaram na pista estavam falando, não, ó, a pista tá tranquila ainda, não precisa de pneu intermediário não, vamos ficar aqui com o pneu de pista seca. Tanto que quando o Pérez e Leclerc voltaram, principalmente o Leclerc, voltou assim, viajando, estavam andando muito mais lento, mas muito. Primeiro erro de estratégia nessa corrida. Segundo erro de estratégia crucial, mais ou menos ali pela volta 27, 28, ou seja, praticamente na metade da corrida, das 52 voltas que a gente ia ter, todo mundo começou a parar, porque a chuva também começou a apertar, todo mundo começou a parar no box para colocar o pneu intermediário. E aí, a gente tinha essa configuração. Norris em primeiro, Piastri em segundo e depois as duas Mercedes em P3 e em P4. E aí a gente pensou, a pista tá evoluindo muito rápido para colocar os pneus intermediários, então uma volta a mais que ficasse na pista ia ser crucial, tanto que todo mundo praticamente parou junto. Ao invés da McLaren parar, fazer um pit stop duplo com seus 2 pilotos, não! Parou o piloto da frente, que foi o Norris, e o Piastri ficou mais uma volta para parar depois. Só que aí, lembra que eu falei que estava evoluindo muito rápido a pista? Ou seja, estava ficando muito difícil de um pneu seco, numa pista molhada, você manter um tempo bom. O que aconteceu?
O Norris realmente trocou o pneu, colocou o intermediário, voltou bem. A Mercedes mandou muito. A Mercedes parou os dois pilotos. Hamilton e George Russell, Hamilton em P3, Russell em P4, pararam junto, fizeram um pit stop duplo, perderam um pouquinho de tempo, lógico, né? Porque eles estavam bem próximos, aí perderam uns 2, 3 segundos aí. Mas isso compensou muito mais do que se um tivesse ficado na pista. O Piastri perdeu mais de 15 segundos nessa brincadeira. Voltou, se eu não me engano, ele voltou em P6, ele estava em segundo. Ele voltou na 6ª colocação e praticamente já era, né? Já era a chance dele pegar um pódio, já era a chance até de tentar vencer a corrida. Então, olha, mais um erro de estratégia. E na volta 34, do nada, o Russell tava em 4º colocado, tava mandando bem, pô, fez a pole, caiu muito durante a corrida, mas pô, tava na 4ª colocação, a Mercedes estava bem, brigando ali por um pódio. Do nada a Mercedes chama pra abandonar a corrida. Diz a Mercedes que era um problema no sistema de água do carro, de arrefecimento do carro. Que zica, né, do Russell. Pô, correndo em casa, ter que abandonar, tinha feito a pole position. Depois, a pista foi ficando seca, foi evoluindo de novo. E aí, os pilotos foram para colocar um pneu de pista seca. E até aí, tudo bem, a gente falou, pô, tá todo mundo brigando ali na frente, vamos ver como vai ser esse pit stop. O Norris estava vencendo e o Hamilton estava atrás dele. E aí, o mesmo erro da primeira vez. Norris estava liderando e naquela volta, era a volta para ele realmente parar, porque a pista estava evoluindo de molhada, de úmida para seca, muito rápido. E o Norris não parou no box. Ele continuou na pista. Com isso, o Hamilton parou no pit stop, Verstappen também parou, uma galera parou no pit stop. O Norris demorou um tempão para completar essa volta a mais, vamos dizer assim, não é a mais, mas essa volta a mais de pneu intermediário que ele acabou dando. Demorou um tempão porque a pista já estava bem seca. Quando ele parou no pit stop, ainda teve outro problema. Como ele estava com o pneu de pista molhada numa pista seca, e também porque ele deve ter ficado puto também, na hora que ele foi parar ali, naquele, tipo um colchete ali, naquele local pra equipe fazer o pit stop, ele errou a freada. Ele acabou freando um pouquinho depois e deu uma leve derrapada, vamos dizer assim, pra frear com tudo. E aí, nessa freada um pouco depois, ele acabou perdendo 1,5 segundo, quase 2. O pit stop no final dele foi de 4,5 segundos. E aí, quando ele voltou, obviamente, o Hamilton já tinha ultrapassado ele. Ele ainda voltou na frente do Verstappen, mas ele estava em primeiro lugar. A chance dele era realmente de tentar vencer essa corrida. E aí o Hamilton já tinha voltado, já num ritmo, já com o pneu muito mais quente, né? Muito mais aquecido que o dele. O Hamilton já tinha passado com tudo. O Norris ainda tentou, já que ele voltou na frente do Verstappen, ele voltou para tentar manter a 2ª colocação. A gente falou, pô, vamos ver se vai ter outra treta igual na Áustria entre Verstappen e Norris. Vamos para mais um capítulo desse GP. Essa era a nossa esperança. Pô, vamos ter mais uma treta entre Verstappen e Norris, igual na Áustria. Será que o Norris vai defender a posição? O que ele vai fazer? O Norris, lembra que a gente falou que estava de pista úmida e evoluindo para pista seca? Então fica aquele trilho seco onde os pilotos estão passando. E agora todos eles estavam de pneu de pista seca. Então o que é o óbvio? Você só anda você está de pneu de pista seca. Você só anda na parte seca. Você não vai pro lado molhado, nem úmido. Se alguém quiser te ultrapassar, o outro carro que vá na parte úmida. Você vai ficar ali de boa no seu trilho seco. E aí, o Norris na frente, Verstappen atrás. A gente pensou, pô, ele vai fazer isso, né? O Norris vai ficar, mesmo que o Verstappen tenha um ritmo melhor, o Norris vai ficar aqui. O Verstappen que vá para a parte úmida me ultrapassar. Meu amigo, não. O Norris simplesmente foi pro lado molhado de pneu seco. Ele tava com pneu médio, o Verstappen com pneu duro. Mas mesmo assim, mesmo que fosse o mesmo jogo de pneu, o mesmo tipo de pneu, o Norris foi pro lado molhado, o lado úmido, molhar o pneu de pista seca, médio que ele tava. E aí o Verstappen só continuou reto na parte seca. Passou de passagem, como diz o Sérgio Maurício. Passou, obviamente, de passagem porque estava na parte seca. O Norris voltou
E o Verstappen em uma curva, na freada depois dessa reta que eles estavam, já era. O Verstappen já abriu vantagem, já era. Aí eu falei, eu não entendi nada. Aí você pode falar assim, amor, mas o Verstappen tinha mais ritmo, ia passar ele de todo jeito. Concordo, ia mesmo. Mas, pô, você não vai facilitar, né? A gente não tá andando de kart aqui entre amigos, que você é sei lá, você tá como retardatário e vê um primeiro colocado, que aí você facilita a ultrapassagem. Não! Os caras estão na Fórmula 1, um tá em segundo, outro tá em terceiro. Você não vai facilitar a ultrapassagem. Na Áustria você fez isso. Aí agora você não vai fazer, Norris? Vai pro lado úmido. Ah, me irritou o Norris. E no final o Verstappen até chegou meio próximo, acho que 1,5 segundo, 1,7 do Lewis Hamilton, que acabou vencendo, mas não ia chegar. Isso aí, o Hamilton com certeza nas 2, 3 primeiras voltas, ele tava muito tenso, mesmo ele tava muito tenso. Então, você sabe, seja que você que já andou de kart, você que joga o Fórmula 1, no jogo de videogame, no finalzinho você tá vencendo, você tá, 2, 3, 4 segundos na frente do segundo colocado, você não vai ficar botando o pé embaixo ali pra fazer a volta mais rápida. Você vai, na manha aqui, na manha. E aí você vai fazer voltas mais lentas, porque o objetivo é completar. O objetivo não é fazer a volta mais rápida. E com isso, finalmente, depois de 945 dias, Lewis Hamilton vence o GP de Silverstone. A sua vitória número 104. O recordista de longe, né? O Hamilton é recordista da Fórmula 1. Vence esse GP, um GP muito emocionante, que ele já começou a chorar de dentro do carro, e o Hamilton nunca chorou numa vitória. Já começou a chorar de dentro do carro, imagina, 2 anos e meio sem vencer. O Hamilton, quando desceu do carro com a bandeira da Inglaterra, da Grã-Bretanha, foi abraçar o pai dele, foi uma cena emocionante demais. Até fiz episódio lá no Instagram, no TikTok também, do Reaceleração, de quão emocionante foi aquele momento. Pô, o pai, toda a família do Hamilton tava ali em Silverstone, mas principalmente o pai dele. Lembra a cena lá de 2021, daquele campeonato, quando a bagunça toda que o Michael Masi fez, Verstappen tem culpa nenhuma daquilo, mas o Michael Masi ferrou com tudo lá naquele GP. E aí, aquela cena do Hamilton saindo do carro, ali no túnel, abraçando o seu pai, muito emocionante. E agora praticamente a mesma coisa, só que numa vitória. O Hamilton, que já não vencia desde o GP da Arábia Saudita de 2021, quase 3 anos sem vencer um GP, foi pra torcida, quase pulou a alambrada, ele tava feliz demais. Depois teve uma cena também muito emocionante com a mãe dele, um abraço, muito legal, né? Muito legal. O Hamilton, que é um cara 7 vezes campeão, já não tava tanto tempo sem vencer. O próprio Alonso, né, bicampeão da Fórmula 1, tá há muito tempo sem vencer também. Com certeza uma vitória do Alonso seria muito legal. E depois nas entrevistas o Hamilton comentou, mesmo ele, olha só pra gente ver como, somos todos seres humanos, a gente tem as mesmas emoções. Mesmo o Hamilton, já sendo um mega campeão da Fórmula 1, já tendo vencido pra caramba, ele falou, eu duvidava muito de mim, eu não sabia se eu já estava velho demais para esse esporte, para esse tipo de carro, eu não sabia se eu ia vencer mais. Então, por isso até essa emoção, esse choro dele tão grande, porque ele nem sabia mais se ele ia conseguir. E a gente olha e fala, caraca, um cara 7 vezes campeão, com todos esses recordes, vitória número 100 antes disso ele tinha 103 vitórias. Até ele duvida de si mesmo, caraca, então... Com certeza, pelo menos, me deixou muito reflexivo nesse ponto. Um cara dessa magnitude ainda tem que buscar motivações, ainda duvida de si mesmo. Então, quando a gente faz isso, é a coisa mais normal do mundo, né? Como eu falei, todos nós somos seres humanos, temos as mesmas emoções, as mesmas dúvidas. Com certeza, ele, por ser muito vitorioso, tem outras motivações, mas foi muito legal. E antes da gente terminar, uma coisa que ficou, injustamente ficou colocada para debaixo do pano foi o 6º lugar do Hülkenberg, né? O Hülkenberg brilhou, não tem como a gente falar. Mais uma vez pontuando, já tinha sido P6 na Áustria, teve um novo P6, Hülkenberg largou na 6ª colocação e agora terminou em Silverstone mais uma vez na 6ª colocação, tirando a Haas das últimas colocações do campeonato, como vinha acontecendo nos últimos anos. Assim, sem dúvida, o Hülkenberg tá levando essa Haas nas costas, tanto que o Hülkenberg já tem contrato pro ano que vem. Ele vai ser um dos pilotos da Sauber, mas
Só ressaltar e reforçar aqui com o Hülkenberg brilhando demais. Então é isso, galera. Se gostou desse episódio, deixa um like, se inscreva no Reaceleração. Tamo voltando aqui com os conteúdos. Ficamos nesse tempo aí mais colocando conteúdo no Instagram, no TikTok, no Twitter. Então vamos voltar aqui com os conteúdos no YouTube, no Spotify. Não se esqueça, deixa um comentário. Fala aí o que você achou desse GP. Gostou da vitória do Hamilton? O que achou de tudo isso? As estratégias da McLaren. Ô, McLaren. Que beleza. Essa semana a gente vai ter o GP da Hungria, com certeza vai ter episódio novo aqui. Então é isso, valeu, falou!